Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa história incrível da Bíblia, uma narrativa que fala de liderança, fé e coragem em tempos muito difíceis. Estamos falando de Débora, uma das figuras mais fascinantes do Antigo Testamento. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes capítulo 4 e explorar juntos o contexto em que essa mulher extraordinária surge. Para entendermos a história de Débora, primeiro precisamos entender o que estava acontecendo com o povo de Israel naquela época. O livro de Juízes descreve um período muito turbulento, um verdadeiro ciclo vicioso. Acontecia sempre a mesma coisa. O povo de Israel se afastava de Deus e começava a adorar os deuses dos povos vizinhos. Como consequência desse afastamento, Deus permitia que eles fossem oprimidos por outras nações. Era um tempo de muito sofrimento. No meio dessa angústia, o povo se arrependia, clamava a Deus por socorro, e em sua misericórdia, Deus levantava um líder, um juiz, para libertá-los. Enquanto esse juiz vivia, havia paz e o povo seguia a Deus. Mas, assim que o juiz morria, o ciclo recomeçava. Eles voltavam a se desviar, a sofrer, a clamar e a serem libertados. Era um padrão de instabilidade espiritual e social que se repetia várias vezes. É exatamente nesse ponto que encontramos a nossa história. Juízes, capítulo 4, versículo 1, nos diz: Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eude tinha sido o juiz anterior, um libertador, que trouxe 80 anos de paz para a terra. 80 anos é muito tempo. Uma geração inteira nasceu e cresceu em paz, sem conhecer a opressão. Mas assim que ele se foi, a memória da fidelidade a Deus parece ter se apagado junto com ele. O texto é muito direto. Tornaram a fazer o que era mal. Isso mostra uma escolha deliberada. Não foi um deslize, mas uma decisão de abandonar os caminhos do Senhor mais uma vez. E qual foi a consequência? O versículo 2 nos conta: E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. A liberdade que eles tinham foi trocada por escravidão. Vamos analisar um pouco quem era esse opressor, Jabim. O nome Jabim pode soar familiar para quem conhece o livro de Josué. Gerações antes, Josué já havia derrotado um rei de Hazor, também chamado Jabim. Hazor era uma cidade-estado cananeia muito poderosa. O fato de um novo rei, possivelmente com o mesmo título ou nome, reinar novamente em Hazor e oprimir Israel, mostra que a ameaça que Josué combateu não foi completamente eliminada. As sementes do problema que não foram arrancadas no passado agora geravam frutos amargos de opressão. Isso nos ensina algo muito importante. Problemas que não resolvemos por completo em nossa vida podem voltar a nos assombrar mais tarde. A complacência do povo de Israel em não expulsar todos os cananeus, como Deus havia ordenado, abriu a porta para essa nova onda de sofrimento. E a opressão era severa. O comandante do exército de Jabim era um homem chamado Sísera, e olha só o poder militar que ele tinha: 900 carros de ferro. Para a época, isso era tecnologia de ponta, o equivalente a uma força de tanques de guerra modernos. Os carros de ferro davam aos cananeus uma vantagem esmagadora nas planícies. Israel, sem esse tipo de armamento, estava completamente vulnerável. O versículo 3 descreve a situação. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. 20 anos. Imaginem viver 2 décadas sob uma opressão violenta, constante, sem esperança de melhora. O desespero devia ser imenso. Foi preciso chegar a esse ponto extremo para que eles finalmente se lembrassem de Deus e clamassem por ajuda. E é aqui, neste cenário de escuridão, desobediência e desespero, que uma luz começa a brilhar. O versículo 4 nos apresenta a nossa heroína. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Vamos parar um pouco para pensar no quão revolucionário isso era. Em uma sociedade patriarcal, onde os líderes eram quase exclusivamente homens, Deus escolhe uma mulher.
E não apenas uma mulher, mas uma profetisa, alguém que ouvia diretamente a voz de Deus e a transmitia ao povo. Além disso, ela era juíza, a autoridade máxima em Israel para resolver disputas e, como veremos, para liderar a nação. O texto faz questão de mencionar que ela era mulher de Lapidote, o que indica que ela tinha uma família, um marido. Isso mostra que seu papel de liderança não anulava sua vida pessoal. Débora era uma mulher completa, que equilibrava diferentes papéis, mas sua identidade principal, destacada primeiro, era a de profetisa. Sua autoridade não vinha de sua linhagem, de sua força militar ou de sua riqueza, mas de sua conexão íntima com Deus. O versículo 5 nos dá mais um detalhe fascinante sobre ela. Ela assentava-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Havia um lugar específico, conhecido como a palmeira de Débora, onde as pessoas iam para buscar sua sabedoria e seus vereditos. Isso mostra que sua liderança era reconhecida e respeitada publicamente por todo o povo. Homens e mulheres subiam as montanhas para ouvi-la. Sua autoridade era moral e espiritual. As pessoas não iam até ela por medo, mas por reconhecerem que Deus falava através dela. Débora representa a sabedoria, a justiça e a voz de Deus em um tempo de caos. Ela é a prova viva de que Deus não se limita às nossas convenções sociais ou expectativas humanas. Quando Ele precisa de um líder, Ele capacita quem Ele escolhe, seja homem ou mulher. Esse é o cenário que temos até agora. Um povo infiel, sofrendo sob uma opressão brutal, e uma mulher, Débora, surgindo como um farol de esperança, uma juíza e profetisa escolhida por Deus. O povo estava no fundo do poço, mas eles finalmente clamaram, e Deus, em sua fidelidade, já havia preparado a resposta. A resposta era Débora. Essa primeira parte da história nos ensina sobre as consequências da desobediência e a importância de clamar a Deus em tempos de aflição. Mostra também que Deus usa pessoas inesperadas para cumprir seus planos extraordinários. No próximo vídeo, vamos ver como Débora assume a liderança não apenas judicial, mas também militar, e convoca um homem chamado Baraque para uma missão que parecia impossível. A história está só começando e fica ainda mais emocionante. O que podemos aprender com esse início? Pense na sua vida. Existem ciclos de erro e arrependimento que se repetem? Existem Jabins ou Císeras que te oprimem por causa de áreas não resolvidas? Lembre-se, o primeiro passo para a libertação, como o povo de Israel nos mostra, é clamar ao Senhor. E confie que Ele já tem uma Débora, uma solução, preparada para você. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa análise e quer saber o que acontece a seguir na história de Débora e Baraque, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder a parte 2. Deixe seu comentário abaixo. Quero muito saber o que você achou. Até a próxima!